Agora, o atacante Bruno Henrique foi multado pelo STJD e está liberado para jogar amanhã contra o Santos. Em pouco mais de 2 horas, assunto encerrado. Bruno Henrique, que participou do julgamento de forma online, se livrou da suspensão de jogos, mas foi multado em R$100 mil. Acredito que a análise em relação ao fato, ao que de fato ocorreu, foi fundamental para, inclusive, diferenciar esse caso recente agora do Bruno com o caso da operação penalidade máxima, ou seja, ficou evidente com uma análise profunda do caso que o que aconteceu aqui foi algo completamente distinto e, portanto, não caberia aplicação do artigo 243 nem 243-A. O artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva fala em atuar de modo prejudicial à equipe que defende. E o 243-A em atuar de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado da partida. Bruno Henrique era acusado de forçar um cartão amarelo em jogo contra o Santos em 2023, o que beneficiou apostadores. Dos 9 auditores do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 6 votaram contra a suspensão de Bruno Henrique. A votação foi unânime com relação ao pagamento de multa. Resultado diferente do primeiro julgamento, quando Bruno Henrique foi condenado e suspenso por 12 jogos. Dessa vez, por se tratar da segunda instância do julgamento, não cabe recurso. Estou falando aqui em nome do Bruno, né? Acabei de conversar com ele, está muito feliz, né, com o resultado. Acreditávamos muito na seriedade do tribunal e a gente viu essa seriedade ser aplicada, né? Para o técnico Felipe Luiz, uma ótima notícia, principalmente já pensando no jogo de amanhã contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Entre jogadores que estão com as suas seleções ou machucados, já seriam 11 desfalques. A 12ª baixa, felizmente para os flamenguistas, não foi confirmada. Tá aí todas as informações do Bruno Cortes pra gente. Deixa eu reforçar, né? Fazer uma correção aqui, porque a gente tava falando de Santos. Então eu falei que o Flamengo ia encarar o Santos. Não, o Flamengo vai encarar o Sport, Santos já tá, com gente? Dificuldade muito grande para enfrentar o Palmeiras e o Flamengo no mesmo dia. Não, meu Deus. Não dá. Não, me atrapalhei, mas é isso. Flamengo e Sport, jogo do fim de semana. E a boa notícia é essa, que o Flamengo, o Felipe Luiz, vai poder contar com o Bruno Henrique para essa partida, porque seria um baita quebra-cabeça a ser montado caso não pudesse contar com o Bruno Henrique. Veja bem, o Pedro está se recuperando da fratura no braço, então ele teria pouca alternativa caso o Bruno Henrique tivesse que ficar fora, mas não é o caso, Lofredo. Primeiro assim, para a gente falar que o STJD deu um mau exemplo e, assim, eu diria que até um incentivo para que os jogadores continuem nesse mundo nebuloso, né? Participando desse mundo nebuloso das apostas esportivas. O caso continua na justiça mesmo. É que a gente chama de justiça comum, mas é justiça. Sim. Porque esse aí é o tribunal de penas da CBF, de auditores da CBF. O código é omisso e, por isso, o caso deveria ser tratado na omissão do código e não em artigos aleatórios. Aí, dentro dos artigos aleatórios, o caminho acaba sendo a absolvição mesmo, né? Um dos artigos é se ele prejudicou a própria equipe tomando o cartão amarelo. Obviamente, ele não prejudicou a própria equipe porque o cartão amarelo estava previsto. Prejudicou depois que ele tomou o vermelho logo em seguida, mas é um problema do próprio time, que o jogador foi orientado de um modo e agiu de outro. Não tem muito a ver com a questão das apostas. Enfim, acho que... E 100 mil, vamos lá. 100 mil reais de multa é um valor irrisório no mundo do futebol. Primeiro que, normalmente não é o jogador que arca com essa multa. Normalmente o clube vai lá e banca, tá? E depois que mesmo que o Bruno Henrique tivesse que arcar com esses 100 mil reais de multa, 100 mil reais na vida do Bruno Henrique é como se dessem uma multa de 5 reais pra gente. Sim, não é nada. Entendeu? Não diria que de 5, mas para muita gente... Olha, para quem ganha um salário mínimo, se você pegar e tirar 50 reais dos 1.500 reais, dá um peso muito maior do que se você tirar 100 mil reais do salário do Bruno Henrique, tá? Então, assim, é nada a multa. Não houve nenhuma pena, é uma
O Flamengo não trata como uma absolvição, porque houve uma multa. Mas o que aconteceu foi uma absolvição. Absolvição de um caso que está sendo acompanhado na justiça. Então, acho que o STJD foi mal. Talvez a pena, o número de jogos, talvez pudesse até ser trabalhado melhor, eram 12, né? Mas não dava para ter sido uma pena apenas pecuniária. Bom, olhando para esse jogo contra o Sport, como é que o Filipe Luiz vai trabalhar essa equipe, sendo que ele também tem bastante desfalques, são 11 no total, como a gente viu ali na reportagem. Mas tem o Bruno Henrique à disposição, então o centroavante vai estar lá. Vamos deixar claro que não são 11 desfalques da data FIFA. Não, nem todos são convocados. Ele tem departamento médico. Desfalques de departamento médico, assim como o Palmeiras tem desfalques de suspensão. Isso aí. E o Filipe Luiz tem a mesma situação do Abel. Ele vai escalar um time e você vai olhar e falar assim, esse time, olha, não sei se poderia ser o titular do Flamengo, mas tem jogadores aqui que são jogadores presentes com regularidade no time titular e mesmo que fosse mais fraco ainda, ele vai enfrentar o Sport, não é nem na Ilha do Retiro, tá? Então, tem menos pressão ainda, um Sport praticamente rebaixado, não está matematicamente, mas provavelmente estará na segunda-feira, no domingo, né? Então, e o Flamengo joga com uma condição que talvez o próprio Flamengo não estivesse prevendo. O Flamengo estava 3 pontos atrás do Palmeiras, critério de desempate favorável ao Palmeiras. Agora o Flamengo está empatado, perdendo apenas no critério de desempate, que é o número de vitórias. Sempre foi o número de vitórias, tá, gente? A gente pode até questionar se é melhor, se é pior, de outra maneira, mas o critério no Brasil sempre foi o número de vitórias, não é? É surpreendente. Então o Flamengo está lá, o Palmeiras 21 vitórias, o Flamengo 20. Quando terminar o jogo entre Flamengo e Sport, provavelmente o Flamengo estará 3 pontos à frente do Palmeiras, colocando uma pressão, colocando uma situação que o Palmeiras não pode nem empatar. Tem que vencer para seguir na frente. Então o jogo é importantíssimo para o Flamengo e essa rodada pode colocar o Flamengo com maiores chances de título do que o Palmeiras, porque depois o caminho dos dois ele é bem semelhante. Acho que o Flamengo tem um pouquinho mais de dificuldade, principalmente na última rodada, mas eles têm um caminho bastante semelhante e uma diferença de pontuação, faltando 5 rodadas, porque eles vão completar 33, né? Vão faltar 5 rodadas, uma diferença de pontuação será crucial nessas 5 rodadas que faltam, sendo que eles enfrentam 3 adversários iguais e na última rodada eu acho que tem um peso que o Palmeiras pega o Ceará, que já não vai ter muito interesse no campeonato, o Mirassol também provavelmente não vai ter muito interesse, que vai estar entre os 4 primeiros colocados, mas a campanha do Mirassol e o time do Mirassol é bem melhor. Duelos importantíssimos de jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, nessa queda de braço pela liderança do Brasileirão até as últimas rodadas, pelo que está se encaminhando. Até o fim de Luiz Carlos Júnior. Muito bem, pelas eliminatórias. E Flamengo. O Flamengo ontem ganhou um reforço, né? Já que o Bruno Henrique, em vez de ser condenado com perda de jogos ou de dias, né, de punição, né? Sofreu uma multa de R$100 mil. Está liberado para jogar já neste sábado. E o julgamento, o resultado desse julgamento causou grande comoção. Está aí no Estado de Minas, né? A punição branda gera polêmica. O Estado de Minas até optou por usar a punição, a expressão branda entre aspas. O que aconteceu foi uma vitória judicial do Flamengo. Né? Os advogados do Flamengo apontaram para pontos da legislação que ainda não estão... a legislação esportiva, judicial esportiva... legislação é sempre judicial. Deixa eu organizar aqui o pensamento. A legislação esportiva brasileira ainda não está atualizada para tratar de apostas. Né? O que... a promotoria defendia é que, apesar disso, deve-se encontrar dentro do código hoje algo que possa punir, porque o que o Bruno Henrique foi acusado de fazer é grave. E o Flamengo foi se defendendo em falhas do inquérito, porque tem ali um momento... Ele fala de ser suspenso contra o... Não seria contra o Santos, né?
Nas conversas ele fala de um outro... Tem um intervalo, né? Tem um intervalo de 8 jogos e aí, nesse período, não tem nada nas gravações que deixe absolutamente claro que ele diga para o irmão assim, eu vou tomar cartão nesse jogo. Mas é fácil deduzir, né, que é isso que ele está dizendo. Esse foi um dos pontos frágeis que a defesa do Flamengo atacou. E o outro foi esse. Em qual item da legislação? Ontem nós trouxemos a numeração aqui, não é? 243 e 243A. Os números, né? Essa é a punição mais grave, né? Sim. E a 191 é a punição mais branda, que foi acabando aqui. E a defesa do Flamengo foi levando para isso. É claro que essa decisão tomada às vésperas de jogos decisivos de Flamengo e Palmeiras. Daqui a pouco vai ter o julgamento do Roque no caminho. Antes teve o julgamento do Alan, né? Que, embora sejam julgamentos sobre temas absolutamente diferentes, sim, quando o STJD decide para o Flamengo para um lado, para o Flamengo para o outro, né? Você vai mexer com o imaginário do torcedor, dizendo que está favorecendo meu time, está acusando o outro. O fato é que ontem o tribunal abriu um precedente. Sim. Né? Pode ter criado... O jogador que vai forçar o terceiro cartão amarelo, né? Uma das críticas assim, né? Ontem houve muitas críticas, claro, né? Apaixonadas, muitas críticas, né? Falando em decisão vergonhosa e etc. Mas não dá para fugir do fato de que o jogador quer avisar para a família, para o amigo, que vai tomar o terceiro cartão amarelo. Pode apostar que eu vou tomar? No máximo, vai tomar uma multa. Se for flagrado, vai tomar uma multa. Mas isso aconteceu de fato, né? Isso aconteceu de fato. Aconteceu um diálogo entre o Bruno Henrique e o irmão. Aconteceu. Nos registros do diálogo, tem um buraco aí que deixou esse... Mérito. Deixou esse espaço para a defesa do Flamengo. Mérito dos advogados do Flamengo que conduziram o caso, esse caso especificamente, para um outro enfoque, na verdade. Né? Mas quando a gente pensa no combate às apostas, aos danos que as apostas podem causar, as apostas estão legalizadas, não precisam ser combatidas, né? Mas aos danos que o ato de apostar pode causar, o julgamento de ontem não ajudou em nada. Não ajudou absolutamente nada. O nosso professor aqui, o Mansur, tem um ótimo artigo que eu recomendo que vocês leiam, acho que está no site GE, né? No blog dele, se não me engano, ou no site GE, enfim, ele chamando exatamente para essa questão que você coloca aqui, Barreto, né? A legislação brasileira ainda não está preparada devidamente para avaliar casos desse tipo, que englobem, assim, envolvendo apostas, entendeu? Não tá. Os jogadores também, acho que vão aprender muito como se comportar em campo, assim, o que devem fazer e o que não devem fazer, sob hipótese nenhuma, né? É um ambiente muito novo para todos nós, mas basicamente, assim, a legislação da justiça esportiva, talvez ela precise de uma adaptação de texto, de redação ali, né? Mas, até pela votação, se não me engano, terminou 5-4, não é isso? 6-3. 6-3. Mas os 3 votos foram no sentido de que o caso é grave, precisa haver punição exemplar e a gente precisa usar o que já existe no código para aplicar essa punição. Ou seja, 270 dias. Não houve um consenso em torno de que a legislação está desatualizada. Né? Eu acho assim... Houve votos contrários muito, muito fortes. Para opinar sobre esse caso, primeira coisa de tudo, a gente tem que falar que o debate está muito contaminado. Né? E a gente é um programa esportivo e esportivamente o debate entre torcedores, entre a própria imprensa, entre influenciadores está contaminado porque é uma reta final de campeonato. Então, assim, tudo vira como se as opiniões e como se os pontos de partida da opinião de cada um fossem contaminados pelo... tá favorecendo o Flamengo, favorecendo o Palmeiras. O debate é mais amplo que isso. E aí é isso. Se na justiça comum, né, na justiça criminalmente, o Bruno Henrique está indiciado, vai ser investigado foi indiciado por estelionato. Vai ser julgado pela justiça comum. Sim. O STJD decidiu que essa é uma questão menor. Que criminalmente isso não afeta tanto, que decidiu ir na letra fria da lei e não achar, como esses 3 auditores opinaram, os outros 6, que não achar que isso era algo que deveria ser levado em conta. É uma decisão que abre precedente, que coloca o STJD numa situação um pouco complicada. Então, assim, tem 2 caminhos. Ou se revisa isso, ou se assume que o STJD, de fato, tem uma visão complicada sobre o assunto. E a contaminação da discussão pelo lado clubístico, né, normalmente o efeito que ela tem é encerrar a discussão na pena,
né, na aplicação da pena. Então, o Bruno Henrique foi multado, tem um lado todo que vai achar que é um grande absurdo e outro lado que vai achar que não, é isso mesmo, foi uma vitória da justiça, ok. E aí a gente não vai discutir, por exemplo, se cartões amarelos deveriam ser objeto de aposta, isso ainda pode ser regulado no futebol brasileiro. Claro. Por que vai apostar em cartão amarelo se cartão amarelo é uma coisa que o jogador pode forçar? A gente não vai discutir que forçar cartão amarelo é uma daquelas coisas que foram naturalizadas no futebol brasileiro e mundial, né? Isso existe no futebol mundial. A punição por cartão amarelo, ela é ineficiente, a punição de perder jogo por cartão amarelo, ela é ineficiente. E as punições por cartão, em geral, né? O Alan vai cumprir agora um jogo que era para ele ter cumprido no mês passado, né? Talvez até mais tempo do que isso. Sim, sim. Né? Enfim, Demorou, né? esse sistema todo, ele está todo atrapalhado e a gente não vai discutir o sistema. E é muito difícil que o Código Esportivo Brasileiro venha a ser discutido imediatamente por causa da questão do Bruno Henrique, para se adaptar à chegada das apostas esportivas. Vai ficar nessa rivalidade atual entre Flamengo e Palmeiras. Né? Até carona de avião tá virando. Pois é. E quando você lança essas coisas para o debate, parece que é fuga ao tema. Não, mas né, o que é importante é se o Flamengo foi beneficiado, se o Palmeiras foi beneficiado. E daqui a pouco, né, cenas dos próximos capítulos, porque vem aí o julgamento do Vitor Roque, que é sobre outra questão, mas aí agora o próprio STJD se coloca numa situação de estar pressionado. Vai punir um jogador do Palmeiras depois de absolver o do Flamengo. Enfim, o fato é que Bruno Henrique joga contra um esporte que está em crise. O presidente do clube acabou de apresentar a renúncia. Sabrina Rocha já participaria com a gente. Aumentam. Vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo pega o Sport amanhã, então em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. E vou trazer o Bruno Halper direto do Ninho do Urubu, meu amigo, dando as boas-vindas para você. Bem-vindo mais uma vez ao Taon. Pelo menos tem a notícia do Bruno Henrique que está liberado para jogar o Flamengo, né? Que também tem desfalques importantes para esse jogo contra o Sport. Salve, salve, Joana. Um grande abraço a quem nos acompanha no Taon dessa sexta-feira. Falo aqui direto do Ninho do Urubu. E o Bruno Henrique, sim, está liberado para encarar o Sport nesse sábado, 6h30, lá na Arena Pernambuco. Lembrando que lá no julgamento de setembro, o Bruno Henrique tinha sido condenado pelo STJD a 12 jogos de suspensão. Desde então, ele via atuando sob efeito suspensivo. Ontem, no novo julgamento no STJD, decidiu por uma multa de R$100 mil para o jogador, por 6 votos a 3. A maioria dos auditores entendeu que o Bruno Henrique, sim, compartilhou informações privilegiadas, mas que essa atitude não teria manipulado o resultado da partida contra o Santos lá em 2023 e também não teria prejudicado o Flamengo nessa situação. O Bruno Henrique foi denunciado por ter forçado um cartão amarelo e assim ter beneficiado apostadores no jogo contra o Santos pelo Brasileirão de 2023 lá no Mané Garrincha. O Bruno Henrique ainda vai responder na esfera comum. Lembrando que em abril desse ano a Polícia Federal indiciou o jogador por fraude esportiva. Bom, com o Bruno Henrique, o Felipe Luiz encerrou agora há pouco a preparação para encarar o Sport no último treino aqui no Ninho do Urubu. Os jogadores estão indo para o almoço. Nesse momento, 3h da tarde, inicia o voo rumo a Recife. Como a gente vem falando ao longo da semana aqui no Taon, o técnico Felipe Luiz tem 11 desfalques para essa partida, 7 jogadores que estão com suas seleções e outros 4 que estão no departamento médico. Relembrando essa lista rapidinho, jogadores que estão com as suas seleções: Alexandro, Danilo, Plata, Carrascal, Vinha, Varela e Arrascaeta. E os jogadores que estão no departamento médico: Pedro, Alan, Léo Ortiz e Jorginho. Fala, nação, estamos aqui de volta com as notícias da manhã do Flamengo, nossos esportes aqui, da redação Sport TV, do Taon e do Sport TV News. O que vocês acharam das notícias, nação? Bruno Henrique fazendo um falseiro danado, esse julgamento do Bruno Henrique, todo mundo desesperado, a imprensa paulista tá nervosa, tá falando muito, reclamando, e isso aí que é a vida, né? Vamos ver como vai ficar aqui agora o julgamento do Vitor Roque. E outra, agora essa articulação do Flamengo é praticamente já escalado para o jogo contra o Sport, né? E o Bruno Henrique no ataque junto com Lino e Luiz Araújo. Com De La Cruz foi suspenso, foi
foi barrado, o departamento médico barrou o De La Cruz, ele não vai para jogo. E Pulgar com Saul provavelmente deve entrar ali na vaga dele, o Everton Araújo. Everton Araújo, acho o nome dele. Vamos ver o que tem. Volto com mais para Nação. Abraço.